Oi, gente. Herbert aqui, coordenador operacional da Faculdade Arnes. Muito honrado em estar recebendo o Adriano Coelho, né? Um consultor muito importante na área da educação, de uma forma geral, especificamente dentro da medicina, extremamente ah, conhecido a nível nacional, a nível internacional. Pai de aluna de medicina, né? Ele que tá falando Também, também. também. CEO da Ruper Educação, uma das empresas mais relevantes no cenário nacional, que converge muitos cenários, né, atuais e prospecções para o cenário de medicina no Brasil. E eu tenho a honra, né, de bater um papo com o Adriano hoje, A para a gente honra falar, é a minha, gente a falar um honra é pouquinho sobre o minha. que está acontecendo no mercado, especificamente nas nuances que estão envolvendo a medicina. Adriano, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. E na verdade, assim, a gente tem que dizer para vocês que isso aqui, essa central aqui de podcast, multimídia e tudo, faz parte de uma discussão quando a gente nem aqui morava, né? Exatamente. A gente sempre fazendo as nossas discussões, cara, o que que tem de novo? O que que a gente pode trazer de novo? O que que seria diferencial? E eu me lembro bem que eu disse ao Herbert, cara, hoje a gente está numa linha tão bacana de Exato. podcast, monta um podcast e aí chegar aqui e agora participar, né, Cara, daquilo que um dia a gente discutiu, muito legal. Muito e obrigado mesmo pelo imagina. convite. E naquela época, né, a gente estava só buscando cenários, né, entendendo um pouco quais que eram as perspectivas, né, inovando um pouquinho e olhando para aquilo que é importante na mudança tecnológica que o mundo está incorporando, especificamente dentro da medicina. E aí você soltou essa ideia numa conversa, né? Opa, vamos pegar essa conversa e vamos tornar ela realidade. Aí já tem alguns meses que a gente já está com podcast, né? Com um nome extremamente sugestivo ao escuta, né? E fazendo alusão aos Z-Designs, né? Nessa nova mudança que a gente está vivendo. E para a gente é uma honra, né? Poder, inclusive, bater um papo com você, que foi lá atrás um dos criadores também de tudo que a gente faz aqui dentro das Arnes, né? Antigamente nós éramos do grupo de Araguari, da EMEPAC, né? Houve a separação, mas a gente preserva o mesmo DNA, Adriano. E Mesmo eu DNA fiquei, que tinha. e eu fiquei, né? Olha aí. A gente recebe de novo esse convite para estar. Já estivemos aqui como um membro do IMEPAC, Maravilha. agora a gente vem a convite das Arnes e vem com muito orgulho e vem com muito respeito, né? Por essa bela história que vocês estão construindo. Fico muito feliz de estar aqui com Maravilha, vocês. Adriano. Adriano, aqui nosso papo, a gente vai entender que nós estamos na iminência de ter, né, mais um ENAD. A gente sabe que durante o período de pandemia a gente teve uma pausinha aí, né, uma migração, e a gente está num ciclo ainda que está incorporando os cursos de saúde, especificamente dentro da medicina. Né? Nós temos ENAD em novembro desse ano. E eu queria entender um pouquinho, né, sobre as nuances que estão acontecendo de mudanças dentro do ENAD. O que você tem que falar para a gente? Isso é bem interessante, na verdade, para nós aqui é uma abertura, né? É uma porteira que a gente está abrindo. A gente até então ainda não tinha tido a oportunidade de debutar no Enad. E nem seria agora, né? Na verdade, lá Exatamente. atrás, quando a gente discutia um pouco aqui do nosso dia a dia, dentro do então IMEPAC de Itumbiara, a gente olhava para a Enad como 2026. Mas como essa virada de pandemia, a gente teve a interrupção de um ano, a gente teve esse cancelamento de um ano, automaticamente a gente acabou tendo a inclusão, né, da primeira turma daqui, Bacana. que na verdade ainda pegou pela rabeira, né, porque o Exato. grosso do ENAD vai ser quem se forma no final desse ano. Mas tem os alunos de julho também, e Opa, foi exatamente a nossa primeira turma. muito bom. Então, assim, ficou bastante interessante porque a primeira turma ela é responsável por tudo, barba e o cabelo e bigode, né? Porque assim, ó, reconhecimento da turma, Exato. nota de ANAD, Muito bom. sabe? E eles acabaram ficando mesmo com esse trabalho que foi completo. E aí é óbvio, né? Gerou esse ímpeto, né? Porque não estava programado. Normalmente as instituições trabalham com ENAD ao longo de pelo menos 3 anos, né? Hoje mesmo a gente estava discutindo ENAD 2026, Perfeito. né? Junto com o Ronaldo. Então, assim, você já começa a olhar para 3 anos para frente. E nesse caso específico, com a mudança que foi meio de impacto, a gente não teve tempo, né, para fazer o devido preparo. Mas isso não foi só com as Arnes, isso foi com o Brasil inteiro. Todo mundo teve que trocar de turma, todo mundo teve turma que não ia, que acabou indo e tal.
E isso gerou um movimento bastante grande para a medicina esse ano. Especificamente esse ano mesmo, posso dizer que meu tempo 50% ficou para a medicina. Deu bastante trabalho. Eu Deu não, está imagino. dando ainda, bastante trabalho. E acaba que a gente trabalha com um público que tem um segmento à parte, tem um nicho à parte, né? Geralmente são turmas grandes, de muitos alunos, e todas essas mudanças que a gente está vendo, novos editais, mudanças na questão de lançamento dessas notas, soltar um pouquinho antes, né? Inclusive até a mudança da própria prova em si, traz alguns desafios que nós não temos essa série histórica, Sim, né? sim. E aí, nesse sentido, só puxar um pouquinho, qual que é a importância do ENAD num sistema de avaliação de cursos de medicina a nível Brasil? Acho que é interessante a gente trazer para vocês que a medicina nunca teve tão em pauta como está agora. Então, ela Maravilha. está em pauta no STF, ela está em pauta no MEC, que foi, inclusive, andou essa semana. Essa semana foi bem agitada com o novo edital do Mais Médicos. Ela está em pauta na regulação. Né? E todos nós sabemos que, através dos editais que saíram, a importância que a gente tem dos indicadores para que você possa conduzir um bom trabalho com a medicina. E a gente tem que lembrar, nós fazemos uma atividade regulada. Tá? Fazendo uma atividade regulada, a gente depende dos ditames de quem é o regulador, no nosso caso, o Ministério da Educação. Para esse ano, a gente realmente tem bastante mudanças. Entre as mudanças que a gente pode citar que envolve diretamente a medicina, nós temos a maior saída de mais médicos. Tá? Porque a gente está pegando exato o grosso do ciclo de mais médicos do início. Lá 2018, 2019, Perfeito. é o grosso do ciclo de mais médicos. Uhum. Então, é uma volumetria sem tamanho. Gente que não tem experiência com ENAD. Claro, claro. Tá? Gente que não foi preparada para ENAD porque não eram eles. Era a turma do ano passado que fazia a prova e agora entraram eles. E, para terminar tudo, ainda a mudança da prova. A prova também mudou. Né? Em 19 anos, eu sempre brinco, né? Em 19 anos a gente nunca teve mudança estrutural da prova e agora a gente tem mudança. Assim, não são grandes mudanças, mas tem. A gente tem uma forma de cálculo que é diferente, a gente tem as questões discursivas com alto potencial de nota e que precisa ser muito mais bem trabalhado, tudo isso focado em apenas duas questões. E sem contar que a importância que eu tinha do ENAD em 2019 nem se compara com a importância que eu tenho hoje. Hoje, quase todos os programas de residência que você pega, você vai ter ENAD. Hoje, eu tenho legislação esparramada pelo Brasil inteiro de ENAD como critério de desempate em algum concurso público. Hoje, eu tenho o ENAD como a grande rubrica do aluno. O aluno está saindo. No nosso caso aqui, que é a primeira turma, que não tem a nota de ENAD ainda, Não temos. é a grande rubrica. Tá? É como o cara vai ser conhecido lá fora. Sim. Eu tenho a nota da Faculdade Zarnes, eu tenho a nota do curso de medicina da Faculdade Zarnes, mas eu também tenho a nota do aluno. Que nesse momento é a parte. Exatamente. Se você entrar lá no site que tem o QR Code, você faz o acesso, você vai ter a nota da instituição, perfeito, vai ter a nota do curso. Aí quando chegar na nota do ENAD, tem um tracinho lá. Mas em julho não vai ter mais? Em julho vai dizer, é 1 ou 2 reprovado, é 3 satisfatório, é 4 bom, é 5 de excelência. Maravilha. E então o que vai produzir agora, meu amigo, é fundamental. Muito bom. E esses indicadores, eles são importantes, né? Tanto para aluno, você acabou de falar a questão de mudança de mercado, incorpora as questões de residência, mas especificamente também é um termômetro que a gente consegue enxergar qual que está a qualidade do ensino. E a própria mudança na conformação da prova, né, diminuindo as questões abertas, né, e colocando uma, duas questões abertas, permite com que a gente tenha um entendimento muito grande da mudança do perfil que a gente está encontrando na formação médica. Seja a mudança do próprio mercado, seja a incorporação de novas vagas que estão acontecendo, né? A própria demografia médica desse ano fala que daqui a 10 anos, né, vai mais do que dobrar a quantidade de profissionais. Então, entender essas características também é importante para a gente ver esse termômetro que é a prova. Como é que você enxerga a prova como uma tendência de qualidade? Na verdade, a gente tem que entender que a prova de ENAD não é prova de concurso. A prova de ENAD é validação de competência. Opa, a intencionalidade do ENAD é verificar a aprendizagem e validar a competência. Tá? Então, a própria estrutura de como a prova ela é construída, ela vem a partir de uma matriz de referência de competências. Perfeito. Tá? E ela traz para o aluno, assim, cara, você está validado nessa competência e nessa competência. Essa aqui você não está.
Então, assim, ela, mais do que um termômetro, eu diria que ela é, fazendo uso da medicina, né, já que a gente está aqui, eu Exatamente. diria que ela é uma ressonância com contraste, sabe? Que ela mostra exatamente como você está. E ela é uma base, né, para você pensar depois na sequência da sua carreira, né? Porque você tem residência, você vai fazer escolhas, né? E essas escolhas vão dialogar em algum ponto com a ENAD. Eu sempre procuro trazer isso para os alunos, essa visão. Cara, entenda que no ciclo de 3 anos, a nota produzida para a ENAD é a nota que vai cruzar com você até 2026. Só que se cruzar com você só em 2026 e ela não for boa, você não vai poder fazer nada, cara. Isso é importante. É herança, é legado, tá? Importante. Ela só vai mudar em 2026. Então, é importante para que eles tenham essa visão de que essa construção de 26 de novembro de 2023 perpetua ao menos até julho de 2027. E lembrar lá de algo que você deixou de fazer aqui não vai resolver. Então, assim, é bem importante. E sem contar todos os outros aspectos regulatórios que hoje a gente está extremamente linkada ao ENAD, seja para a Uni, seja FIES, seja a própria avaliação do curso dentro da instituição, com a possibilidade de aumento de vagas. Enfim, Exato. tem um monte de coisa que está atrelada e está correto. Porque hoje, sem sombra de dúvida, melhor indicador para traduzir qualidade da instituição é menino aprendendo. Menino aprendendo é nota de ENAD. Muito bom. E a nota de NAD, você falou que é válida, então, digamos assim, até os próximos 3 a 4 anos. Sim. Só que a gente está num mundo que daqui 3 anos a gente enxerga um mundo já diferente, principalmente dentro da medicina que incorpora muita tecnologia, muitas mudanças, muitas ações internacionais, né, de perfil, incluindo a própria construção de mais vagas, né, como você mesmo puxou. Daqui 3 anos, 4 anos, quando o próximo ciclo, né, de alunos vão fazer o próximo ENAD. E se isso tiver ainda, né, a gente não sabe. Mas supondo que seja nessa série histórica de 3 anos. Como é que você enxerga a medicina daqui 3 anos, você enquanto pai de uma aluna que está indo para o internato, que está buscando as suas formações nacionais, as suas microformações, né, e as suas perspectivas de entrar nesse cenário daqui 2, 3, 4 anos. Como é que você enxerga isso? Então, na verdade, aí você está falando onde dói, né? Porque eu sou pai de aluno de medicina, né? Eu fui lá, eu fui lá e cutuquei mesmo. Botou o dedo na ferida. Né? Porque aí você começa a olhar, opa, deixa eu olhar para dentro de casa. Então, na verdade, eu preciso fazer uma convergência de alguns cenários, tá? O cenário de daqui a 3 anos de um aumento que a gente nunca teve de alunos de medicina que estão se formando. Então, uma concorrência muito maior. É só você pegar, por exemplo, mais médicos esse ano que eu tive 6 alunos para cada vaga. Isso nunca aconteceu. Sempre faltou. Sim. Tá? Tanto que a gente teve que buscar gente em Cuba e tudo mais. Está sobrando. Tá? Então, quando eu olho para frente daqui a 3 anos, e aí você trouxe muito bem o aspecto de tecnologia e tudo, é um aluno que com certeza vai ter que transitar, tá? Não somente com hard skills, que são habilidades técnicas, tá? Que sempre foi uma grande preocupação da medicina, mas também com soft skills no desenvolvimento de competências, e que são competências que o ENAD já traz hoje. Perfeito. Tá? É muito interessante quando a gente consegue abrir uma prova de ENAD e mostrar para o aluno, cara, isso aqui é uma competência que ele está avaliando. Não é necessariamente esse conteúdo que ele quer saber se você sabe ou não. Ele está trazendo essa competência que ele deseja ver como é que você vai se posicionar. Então, eu penso que o ENAD até lá vai continuar existindo, é uma legislação de 20 anos. O atual governo que hoje está é o construtor dele, tá? A gente não pode esquecer disso. É o construtor de indicadores. Todos os indicadores que a gente tem hoje vêm ainda da época que o ministro da Fazenda era ministro da Educação. Você vê como é que a coisa, né? O cara era educador, virou financeiro. Né? Eu fui bem ao contrário, porque eu era contador e virei educador, sabe? Exatamente. Ele não, ele era educador e virou financeiro, né? Mas assim, foi construído na gestão de Haddad, tá? Em 2007, toda essa questão de indicadores, e a gente tem sim bem anunciado, bem marcado, que indicadores serão cada vez mais importantes. E tem que ser, porque o Brasil é um continente
E se não tiver indicador, ele não tem perna para trabalhar com sistemas de avaliação que seja diferente. Então, assim, por mais que eu tenha algumas críticas para uma avaliação de larga escala que avalia um aluno de Macapá igual um aluno de São Paulo, tá? Mas é o que a gente tem para hoje, para o tamanho do nosso continente. Então, a minha visão para o futuro, olhando como pai, explodindo o número de médicos e buscando diferenciação de competências. E quando eu falo em competências, não falo só de hard skills, falo de hard skills, soft skills. E o ENAD é uma boa ferramenta que vem puxando bastante isso. Acho que a gente vai ganhar em termos de qualidade de prova cada vez mais para uma questão de validação de competências. O que tem muito a ver também com currículo, com a forma, a metodologia, isso que nós estamos fazendo aqui, né? É uma competência. Quantos médicos que você conhece hoje que não sabe falar com as pessoas? Muitos. Então, tá? O cara que passa por aqui, que tem que defender as ideias dele aqui, é um cara que tem que aprender a conversar, é um cara que tem que aprender a argumentar, é um cara que precisa ter empatia, que precisa montar mapa de dor, tá? Então, assim, isso é muito legal porque você traz esse desenvolvimento, né, de soft skills tão necessário para esse novo momento que a gente tem de mercado hoje. Maravilha. Agora, recentemente, no mês de setembro, né, a gente teve lá em Foz do Iguaçu mais uma etapa do PRODES, né, promovido pela Roupa Educação. E lá, naquela época, foi muito falado sobre a questão da inovação e da tecnologia. A gente estava lá reunido com vários profissionais, não só da medicina, mas do formato da educação, de uma forma geral, a nível Brasil. E teve algumas tendências que foram importantes para a gente e para a gente enxergar isso que você acabou de falar. Olhando para daqui 3 anos, olhando 2 anos, 4 anos, porque a gente sabe que a educação é um setor regulado, né? Nós temos o MEC que regula, mas ele não deixa muito claro como que ele regula a questão da inovação. A gente acredita muito que vai depender da gente encontrar as melhores soluções, sim, as melhores práticas para mostrar, órgão regulador, isso que nós estamos fazendo em termos de inovação. Nesse sentido, quais são as principais tendências de inovação, buscando um pouquinho lá do PRODES, olhando para frente, o que está sendo discutido hoje, dentro da área da educação, mas especificamente dentro da medicina? Então, Herbert, você viu ao vivo e a cores. A minha preocupação quando a gente fala de regulação é até maior, porque no campo da medicina envolve muitas outras discussões éticas e de posicionamento e tudo mais. Você viu ao vivo e a cores uma pessoa pensar e a outra executar. Exato. Foi ou não foi? A gente Claro. teve um caso ao vivo lá na frente de todo mundo, tá? Um pessoal da FIAP, tá? Que mexe com tecnologias na área de saúde. Pensar, eu gosto de mexer. Mexendo lá com os fios e tudo, um pensando e fazendo o outro executar. Tá? E não era nada de hipnose, tá? Era aqui, ó. Eu tô pensando e tô mandando o outro executar e via, né? Fantástico. Cara, isso é ciência avançando e que certamente na área de saúde vai ter todas as discussões até onde a gente vai poder ir, porque daqui a pouco a gente vai ter uma geração aí robotizada, onde um pensa, o outro executa e, né? Então, mas assim... A gente conseguiu ver um vislumbre do que vai acontecer nas próximas décadas, inclusive, né? Com a incorporação das tecnologias, das inteligências artificiais. Eu acho que tem que estar incorporado nesse sentido também. E eu acho que a gente tem que estar preparado para isso de alguma forma. Então, né? Não, e eu fiquei tão preocupado com isso que a minha filha começou o MBA lá na FIAP agora, na semana passada. Tá? E cara, o primeiro desafio deles era como é que eu posso resolver o problema de atendimento no pronto-socorro. Ela mandou para mim. Tá, pai, olha o primeiro problema que eu tenho que resolver. Usando de inteligência artificial, usando de health techs, como é que eu posso resolver o problema do atendimento dentro de um pronto-socorro? Ela faz medicina. Ela faz medicina, né? E ela está fazendo FIAP para entender de tecnologia, né? De health techs, né? De você trazer startups, né? Que atendam os problemas e as dores que hoje a medicina tem. Deixa eu ver se eu estou entendendo então. Você está me falando que a sua filha ela faz medicina. Faz medicina. E ela está incorporando outras competências e outras habilidades para além da medicina. Mas, já enxergando. Ou ela faz isso, ou eu não vou receber de volta o que eu paguei, não. Boa. Estou no investimento, payback, cadê, né? Porque ela vai sair com tanto médico lá fora que eu preciso, e eu já falei para ela, você precisa
precisa se diferenciar, porque se você não se jogar e não sair com alguma diferenciação nesse sentido, Aham. e o nosso evento lá servia muito para isso, porque eu falei, eu quero você fazendo isso daqui. E ela curte pra caramba, né? Nossa, ela tá super envolvida já lá na FIAP e é muito legal. Mas aí que eu digo, né? Cara, daqui a 3 anos muda tudo? Exato. Muda tudo. Exatamente. E aí, assim, ou você projeta, tá? E essa é uma conversa que você sabe que eu tenho muito com os alunos. Sim. Ou você projeta a tua vida para você trazer diferenciação, para você trazer gabarito, tá? Ou você vai ter dificuldade. Você bem sabe, eu já até te mostrei isso. Cara, hoje você tem gente fazendo uma consulta médica a R$ 29, Exato. tá? A R$ 50. Mas eu tenho um médico que eu pago semestralmente R$ 1.500 uma consulta de meia hora e sai de lá feliz da vida com ele. Por quê? O que fez a diferença de alguém que cobra 50 e alguém que cobra 1.500? Tá? Então, assim, é isso que vai fazer a diferença. Na verdade, não havia, entre aspas, uma luta tão grande de competitividade na Você tocou no medicina. ponto certo, né? Não havia. Agora há. E já é real, o mercado ele está mudando e ele vai mudar mais ainda. O que você está fazendo, falando, na verdade, é olhar para o futuro de um cenário extremamente competitivo, Sim. onde que essas soft skills elas são necessárias para que o aluno ele possa, o aluno hoje, mas o egresso daqui a algum tempo, ele possa ter o mínimo de diferenciação. E quando ele chegar lá, aquilo que está planejando hoje vai ser o básico. Sim. Então, eu acho que uma dica que fica para os alunos que nós temos, para as pessoas que pretendem fazer medicina, é já entrar com um propósito. Você estava falando isso mais cedo, agora em off, né? Entrar com um propósito que eu acho que é fundamental já para a construção da carreira. Se você não tiver propósito de construção de carreira médica e você vem para fazer a medicina, para tirar CRM, cara, é muito investimento. É muito investimento para tirar CRM e depois ficar disputando aí vaga para ganhar não o suficiente para te gerar realização pessoal, para te gerar algo de legado que você possa deixar como uma diferenciação na sua existência e principalmente para que você realmente perceba o nível de pessoas, né? E de propósito que a gente precisa para o mundo hoje. Quem vem para a área de saúde precisa ter propósito. Sem propósito, só para uma questão de ser doutor, é tenso. É tenso. É muito investimento em estudo, em dedicação e tudo mais para você não se realizar. Exatamente. O que a gente está conversando aqui nada mais é do que entendendo qual o cenário que nós temos hoje, projetando isso com os dados, né, de ENAD, com outros dados que a gente tem que vamos coletando, né? E eu lembro muito bem, né? Há muito tempo atrás que você trazia dados, a gente falava assim que era o mago dos dados, né? Aquilo que a gente não enxergava, você conseguia enxergar lá atrás. A gente está falando de desafios, nós estamos falando de tendências, nós estamos falando da importância do ENAD na formação médica, especificamente para a ENAD, né? Quais são as dicas e as estratégias que você daria hoje para um aluno de medicina, mas para um aluno que vai fazer ENAD de uma forma geral, para se preparar efetivamente para essa prova, para esse exame? Eu trabalho com ENAD desde 2010, então já fazem 13 anos aí que a gente trabalha só com ENAD. Algumas coisas eu aprendi, tá? Se você está pronto para ENAD, você está pronto para qualquer coisa. Muito bom. Na medicina, você está pronto para residência, você está pronto para concurso, você está pronto para... Então, assim, não fica focado necessariamente na prova de ENAD. A prova de ENAD é validação de competência. Um aluno bem formado, um aluno bem construído, tá? Não é um aluno que vai ter dificuldade com ENAD. É óbvio. Qualquer coisa que você for fazer em termos de seleção, de concurso, tu vai baixar o edital, tu vai estudar um pouquinho do edital, né, para que você possa se localizar qual é o nível de exigência, o que vale mais. Aí vem um pouquinho de expertise para concurso. Cara, ninguém vai para um concurso sem pelo menos saber o que você está indo fazer lá. Ninguém vai para uma entrevista de emprego sabendo quem vai te entrevistar, qual é a dinâmica, o que vai ser pedido. Isso é uma premissa básica, né? Mas quem está pronto para a ENAD está pronto para qualquer coisa. Então, eu acho que a grande sacada é você usufruir dos 6 anos que você tem de formação, tá? E ir checando as coisas que você precisa fazer de entrega.
cara, eu preciso entregar isso, preciso entregar isso, preciso entregar isso, preciso desenvolver isso, isso aqui está feito, isso aqui ainda não está feito, tem um gap aqui, tá? Vamos recuperar esse gap aqui antes de chegar lá, porque quanto menos você chegar devendo lá no final, mais fácil vai ser a tua vida. Se você conseguir sair da medicina, pelo menos no 0 a 0 sem estar devendo nada, você já começa algo melhor do que uma boa parte. Mas se você ainda conseguir sair da medicina com pontos, gabaritando algumas coisas, e na hora que eu falo de gabaritando, eu estou falando de uma laurea acadêmica, eu estou falando de uma pós-graduação, eu estou falando de uma... Né, e a pós-graduação, só lembrando para todo mundo, você precisa ter uma outra graduação, então... Para quem já tem uma outra graduação, você trazer... mas hoje tem tanto nanodegree, tem tanto... Cara, se você entrar hoje num Einstein da vida... Se você entrar hoje no Sírio-Libanês, estou pegando as duas aqui como referência, tá? É importante. E são referências. Na área Sim, de medicina claro. são referências. Sem O dúvida. que você pode fazer de curso lá, tu não tem noção, cara. Tá? E aí eu vou trazer meu exemplo de casa, né? Minha filha estudou no Einstein. Ela está no 3º ano de medicina e já chegou o diploma dela de Einstein. Tá? Assim, ó, cercando as coisas, isso aqui é legal, isso aqui é importante, isso aqui eu posso fazer, e não tem essa linha de que, eu estou fazendo medicina, eu tenho que ficar muito concentrado aqui. Cara, é só você adquirir a competência da otimização. Cara, isso aqui pode ser útil com esse ano que eu estou fazendo aqui. Tá? O que eu vou estudar lá serve para cá, e aí você vai somando. Não é somando papel para colocar em parede, isso não resolve. Tá? É somando competência. Então, assim, vai se gabaritando, cara, você vai chegar tranquilo para a ENAD. Vai chegar tranquilo para a ENAD. E lá em casa, a gente é tão marcado com a ENAD que a minha filha vai ser ENADista em 2026. Tá? Quando eu falei para ela, eu falei, você já fez as contas? Tu vai ser ENADista, você vai fazer ENAD em 2026. Mas eu tenho certeza que ela vai ser uma aluna que vai com muita tranquilidade. Vai baixar o edital só para entender o que está valendo mais e tal. O pai vai dar algumas dicasinhas também em casa né? E aí a gente vai. O que a gente pode traduzir da sua fala, Adriana, é que o ENAD é apenas um dos processos que tem, uma das etapas que tem na formação, que o aluno ele pode ter ou não ter, dependendo do ciclo. Sim. Mas o que realmente eu estou entendendo que é mais importante é que, desde o momento que ele entra na faculdade, ele tem que já pensar depois, né? Ter essas microformações, esses processos de buscar se envolver com outras áreas, com as soft skills, entender o movimento do próprio mercado e se preparar. O que você está trazendo hoje, basicamente, não dá mais para fazer só a graduação. E só a graduação não é garantia de mais nada. Não. Nem na medicina. Nem na daqui a alguns medicina. anos. Já não é, né? Não é. Nem na medicina mais. Já foi. Já foi. Já foi. Não é mais. Hoje, algumas palavrinhas mágicas para vocês terem, tá? Microlearning, nanodegree, intragraduação. Bacana. Tá? Ó, essas são palavrinhas bem atuais, bem na moda mesmo. E você pode trabalhar numa linha dessas construções, tá? Que são construções que você vai trazendo. E a gente tem que lembrar que, se eu pensar em Harvard hoje, né? Eu gosto muito de Harvard, né? Final do ano eu tô lá. Né? Final do ano, inclusive, eu tô lá de novo. Desse né? 2023? Bacana. E a gente vem estudando bastante o ecossistema de aprendizagem lá em Harvard. Cara, Harvard não está preocupado com a titulação. Tá? Harvard está preocupado com ecossistemas de aprendizagem e como você constrói esse ecossistema de aprendizagem. Então, isso tudo que eu estou falando para vocês, né, de microlearning, de nanodegrees, intragraduação, são esses desenvolvimentos, porque no final de tudo, a faculdade acaba sendo a validadora dessas competências que você adquiriu. Tá? Então, você vai trazendo essa construção de competências e a faculdade acaba sendo uma validadora. É claro que no Brasil a gente sempre tem um delay aí de 10 anos, pelo menos, do que está acontecendo lá na Europa, lá nos Estados Unidos. Né? Mas, de qualquer forma, hoje, se você pegar Oxford, se você pegar Harvard, se você pegar o MIT, tá? Todos eles estão nessa linha hoje, praticamente já são validadores de competência. Tá? E não vai estar diferente, não, tá? Eu sou um bom pesquisador na área de educação aqui. Minha área de doutorado foi na área de educação currículo. Defendo muito isso e acho que dentro de mais uns 5 anos, pelo menos,
a gente vai ter sim uma linha de muito mais validadora de competências do que alguém que está aqui no dia a dia amassando, Com certeza. sabe, o Sim. pão aqui, sabe? Eu acho que tem uma construção de carreira muito mais do aluno, né, que se enxerga e vê nas necessidades que ele vai precisar e vai se autoconstruindo, né? Isso tem muito a ver com a eutagogia, né, de você estar buscando a sua construção. A gente chama isso muito hoje de lifelong learning, né? Maravilha, perfeito. Aqui no Brasil, uma boa tradução é vida toda, tá? Para medicina é isso, vida toda. Vai estudar a vida inteira, vida toda. Tá? Maravilha. Adriano, para a gente poder encerrar esse bate-papo muito interessante, e se a gente for puxando a linha aqui, a gente fica aqui o tempo todo. Quais são ou qual é o principal insight que você tem hoje para as pessoas que estão nos vendo ou estão nos ouvindo sobre tudo que a gente falou hoje, principalmente dentro da formação, uma formação de qualidade, uma formação médica de qualidade? Nossa, a pergunta é bem ampla, né? Bem ampla. Eu quero um acho insight. que um insight, mudança. Mudança, maravilha. Mudança. Porque o que é hoje não vai ser amanhã, e aí você tem que estar muito atento a todas essas variáveis. É o que a gente faz hoje lá na consultoria, a gente tentar fazer a prospecção do que vem pela frente e estarmos preparados para isso. Tá? Então, esse é o trabalho que nós executamos hoje lá na consultoria, na Roper Educação. Mas, assim, estar aberto à mudança, estar atento à mudança, né? E não ser força de arrasto, sabe? Aquela força de arrasto que fica né? Não pode ser. A gente precisa trazer assim uma dinâmica de supersônico ou a gente vai ficar para trás. E tem muita gente que está rodando bem aí, então vamos ficar esperto com essas alterações e essa dinâmica que a gente tem de mercado de trabalho. Muito bom. Fantástico esse insight, eu acho que é isso mesmo, é o que fica hoje. Gente, tive a honra, o prazer de mais uma vez, né, receber você presencialmente aqui. Mês que vem nós estaremos juntos novamente, lá em Foz do Iguaçu, junto com a Roper Educação, mais uma etapa do Prodese. Mas, assim, uma satisfação enorme, Adriano, você está aqui com a gente, né? O pessoal da coordenação, da direção, junto com os nossos alunos. Fica as portas extremamente abertas, né, para que você possa voltar. E esse espaço aqui ele foi construído a partir de uma ideia que você teve lá atrás, né, ainda no momento de construção da parte física aqui. Então, para a gente é uma honra, né, é uma satisfação muito grande poder recebê-lo. A honra é toda nossa e é muito legal vendo as coisas assim, serem executadas e, mais do que serem executadas, elas trazerem o potencial. Vocês já descobriram o potencial desse lugar aqui. Teve uma coisa, eu vou deixar registrado aqui, tá? E ele vai ficar bravo comigo. Teve uma coisa que eu falei para ele assim, ó, aqui a gente podia ter isso, aqui a gente podia ter isso. E eu falei, a gente podia ter uma churrasqueira de... Lembra disso? Uma churrasqueira de costela de chão, sabe? Porque aqui a gente está distante para todo mundo, tem umas vaquinhas já passando por aí. O Lucas está rindo. E aí eu falei para ele, cara, seria maravilhoso ter uma churrasqueira só de costela de chão aqui pra gente estar passando, sabe? Essa eu não vi ainda. Você viu que as vaquinhas tem, né? As vaquinhas continuam, mas essa eu não vi ainda. Mas é sempre um grande prazer estar aqui junto com vocês. É só chamar, a gente vai ter imenso prazer sempre de estar junto aqui. Maravilha. Tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, gente. Um abraço.